Sabe, tem decisões que se a gente não estiver desconfortável, a gente não toma. Olha para cá, não se distrai não, irmão. Tem decisões que se você não estiver num ambiente desconfortável, você não vai tomar. Palavras de O sabedoria. desconforto, ele pode ser um ótimo impulsionador. Você quer um exemplo? Você que está aqui porque você mudou de nação, existe um propósito para a tua vinda, e com certeza um dos teus maiores ativadores foi o desconforto. Você estava desconfortável com alguma coisa onde você estava, e por isso você foi trazido para onde você está. E hoje eu quero compartilhar um conselho que vai mudar a sua vida. Quantos querem um conselho que vai mudar a sua vida para sempre? Eu acho que eu vou deixar para o final, porque assim eu não estrago a surpresa e não perco você até o final. O conselho que vai mudar a sua vida é o seguinte, irmão: cuide da sua vida. Fala para quem está do seu lado. Fez sentido para alguém aí? Fala isso para quem está do seu lado, mas fala com amor, ok? Para não parecer que está em tom de indireta. É algo tão lógico, tão simples, mas é o que de fato muda histórias. É quando eu cuido da minha vida. A gente poderia falar sobre inúmeras coisas quando o assunto é esse. A gente poderia falar sobre personalidade, por exemplo. Uma das maiores crises da nossa geração é a identidade, porque a gente está querendo ser o outro e aí está faltando a gente no mundo. Se você for igual a alguém que não é você, vai faltar você no mundo. Então nessa crise de identidade, a gente confunde celebrar com copiar, a gente acaba querendo ser alguém que a gente se inspira, e a gente acaba deixando de ser quem Deus deseja que a gente seja. Eu poderia falar, além de personalidade, sobre zelo com chamado. Quantas vezes a gente cuida de tantas coisas, mas o chamado eterno que Deus depositou em nós, o motivo pelo qual nós fomos gerados, às vezes acaba ficando esquecido. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre autorresponsabilidade. Esse é o tema da mensagem de hoje. Você está comigo? Diga amém. E eu confesso que eu tenho sido muito confrontado por isso. Eu tive uma conversa na semana passada que ela me ativou demais. Eu queria deixar, só abrir um parênteses, eu queria deixar um conselho. Você precisa se cercar de pessoas que te deixam desconfortáveis com as suas fraquezas. Se você buscar conselheiros que respeitam demais os seus limites, você nunca vai sair do lugar. Porque quando as pessoas respeitam demais o nosso limite, a gente começa a criar um afeto com a nossa dor. Você sabia que tem vitimistas que não querem que a dor seja resolvida porque não vão ter mais motivo para se desculpar? Eu vou botar a culpa em quê agora, se todas as minhas dores elas foram resolvidas? É por isso que pessoas feridas procuram pessoas feridas, porque a gente precisa de alguém para concordar com a nossa dor. Faz sentido? Então a gente precisa se cercar de conselheiros que nos impulsionam a romper com aquilo que antes nos limitava. Eu quero falar sobre algo que me chamou a atenção. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um sistema por trás de todo esse mecanismo online que se chama algoritmo. Alguém já ouviu falar de algoritmo? O algoritmo, ele entende o que você quer e ele te entrega aquilo que você quer. Então você procura, por exemplo, ou você fala, você pode fazer esse teste, você fala sobre, sei lá, eu preciso comprar um novo carro, e vai começar a aparecer um monte de anúncio de concessionária no teu Instagram, no teu Facebook, porque o algoritmo entende o que você procura e te entrega isso. Então, à medida que o algoritmo vai refinando o que você quer, você procura uma pregação e as pregações daquela pessoa aparecem cada vez mais. Você procura algo e aquilo aparece cada vez mais. Alguém já teve essa experiência? Agora, sabe o que é interessante? Existe também um algoritmo social. O que é o algoritmo social? Aquilo que eu me cerco começa a definir tudo que eu consumo, me alimento, ouço. E sem perceber, eu vou me cercando de pessoas que concordam com aquilo que eu concordo. André, isso é um problema? Depende, irmão. Isso para alguns pode ser um suicídio. Eu conheço líderes que viveram um suicídio ministerial porque se cercaram de quem sempre concorda com tudo que ele pensa. Você pode estar indo para um abismo e ninguém vai te alertar. Por quê? Porque você não se cercou de pessoas ousadas para dizerem: você está errado. Quantas pessoas a gente conhece que são relevantes, influentes, milionárias e estão com crise existencial? Eu não vou ser simplista em dar a resposta de por que isso acontece, mas em muitos casos isso acontece porque eles se cercam de quem bajula, celebra, mas nunca fala quando você está errado. E aí qual é o problema? O problema é que você se cercou de pessoas que celebram aquilo que você tem, enquanto você tem, mas não estão preocupados com quem você é e para onde você está indo. Faz sentido? Alguém que teve todo o sucesso que iniciantes naquela carreira desejavam estar, o cara chegou lá, o cara ganhou um Grammy Latino, ou o cara ganhou prêmios, o cara é influente, relevante, tem dinheiro, o cara tem tudo que o dinheiro pode comprar, ele chegou no ápice da carreira, mas ainda assim se sente vazio. Eu não sei se você sabe,
Mas existem vários ídolos da nossa geração e da geração passada que morreram de overdose. Como alguém que é a voz de uma geração chega ao ponto de desejar tirar a própria vida? É porque em algum momento, provavelmente, se cercou de quem concordava com tudo que ele estava fazendo. Então o que é o algoritmo social? O algoritmo social é uma rede, é um ecossistema que eu crio em torno de mim com pessoas, com pensamentos que falam ou fazem aquilo que eu quero que eles falem ou façam. Foi feito um estudo, olha que interessante isso, foi feito um estudo durante a Primavera Árabe, e se você colocasse no Google, perguntando sobre o que era a Primavera Árabe, e você fosse uma pessoa mais conservadora, você começaria a ter cada vez mais matérias sobre uma perspectiva conservadora. Mas se você fosse alguém extremista, você ia ter cada vez mais matérias através de uma perspectiva extremista. André, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu estou correndo para que a gente chegue lá, eu tenho 18 minutos, mas está dando para acompanhar? Vocês estão comigo ainda? O que acontece é que os extremistas se tornavam cada vez mais extremistas. O que acontece é que os conservadores se tornavam mais conservadores, porque o algoritmo faz com que a gente não tenha uma visão real do que está acontecendo, mas ele só entrega aquilo que a gente quer encontrar. E quando um algoritmo social se estabelece, uma geração inteira pode estar indo para o mesmo lugar, porque ninguém despertou para dizer: ei, irmão, não é para aí que a gente tem que ir. Existe uma tese, eu já falei sobre ela alguns meses atrás, de Platão. Existe um pensamento de Platão que é o seguinte: ele fala que é como se tivessem vários homens amarrados de costas dentro de uma caverna. E aí existe uma fogueira, e tudo que eles veem é a projeção da sombra dentro dessa caverna. E aí pequenos animais parecem grandes monstros. E aí está todo mundo acorrentado junto, até que um dia um homem se solta. E quando ele sai da caverna, ele se impacta com a luz do sol, ele começa a enxergar. Tem tempos que ele não enxerga as coisas como realmente elas são. E quando ele vê que existe liberdade do lado de fora, eu acho interessante, porque Platão está falando do evangelho sem saber. Quando ele vê a liberdade do lado de fora, ele vem correndo para falar com quem está dentro. E ele fala: cara, vocês estão presos, a realidade não é o que a gente pensava, não é assim que funciona, vocês estão com uma perspectiva distorcida. E aí, dentro dessa teoria dele, os homens começam a olhar um para os outros dizendo: cara, ele enlouqueceu, eu falei que não era para ir lá para fora, olha como é que ele está maluco. A Bíblia chega ao ponto de dizer que para nós que cremos é o poder de Deus, aquilo que o mundo considera loucura. Então o que o Evangelho faz? Faz com que a gente rompa desse algoritmo social de fazer o que todo mundo faz, desejar o que todo mundo deseja, querer ter o que todo mundo quer ter, e a gente entenda que para cada um de nós existe uma especificidade de Deus, existe algo de Deus para você que é único. Deus não te deu uma impressão digital única, a íris do olho único, não te deu um tom de voz que é seu, para que você faça o que todo mundo está fazendo. Não, Deus comissionou você para fazer história de uma forma que só você pode fazer. Você está comigo? E quando isso acontece, é quando o homem desperta e tudo muda ao redor dele. Por quê? Porque, irmão, é libertador ver alguém que verdadeiramente foi liberto. É inspirador ver uma falha do sistema se levantando. Palavras de sabedoria.